noite a todos, bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho. E hoje um tema, não que exista algum que não seja, não é, no Evangelho do Mestre, mas um tema muito relevante, que é sobre, o tema é referente à fé. E antes de nós iniciarmos o capítulo 19, que é o tema da noite de hoje, a fé transporta montanhas, não é? Sugerido por Kardec, eu gostaria de nos fazer um convite, de refletirmos um pouquinho sobre como anda a nossa relação com Deus e como anda a nossa relação com o Mestre, com Jesus, com o seu Evangelho. E por que eu nos convido a fazer essa reflexão? Porque Kardec vai nos brindar, não é? Com a sua sabedoria, nos mostrando que fé não é uma questão de crença, mas uma questão de confiança. Porque quando nós cremos, não necessariamente nós refletimos, nós pensamos a respeito. Agora, para a gente confiar, a gente precisa ter certeza, não é? A gente não se entrega assim à torto e à direito. A gente não confia numa pessoa que a gente não conhece. A gente até fala, não conheço, não sei quem é, não é? Então, ao ler o capítulo, eu fiquei refletindo muito sobre isso, não é? Como será que nós temos realmente nos relacionado em termos de confiança com o Pai e com a proposta que Jesus nos deixou através do seu Evangelho? Será que ela tem sido uma relação de confiança profunda ou, às vezes, uma relação mais da boca para fora do que da boca para dentro? E claro que cada um de nós vai aí buscar suas respostas e fica esse convite, não é? Para que nós possamos, dessa forma, irmos aprofundando um pouco mais essas coisas que nós ouvimos nesses momentos de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Porque, afinal de contas, uma fé que não é ativa, que não é baseada em ação, em vivência, ela é uma fé vazia, não é? Então, Kardec, nesse capítulo, inicia com uma passagem de Jesus muito emblemática, muito forte, que está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20, em que um pai com o seu filho, que estava perturbado, obsidiado, já tinha levado esta criança para os discípulos de Jesus, buscando cura para aquela criança. Mas os discípulos não conseguem curar a criança. Então ele leva o filho para Jesus, né? Encontra Jesus e fala: mestre, por favor, né, me ajude com meu filho, que vem sofrendo com esse comportamento, não é? Provavelmente muito em desequilíbrio, muita agitação. Eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. Então eu vim aqui lhe pedir. E Jesus dá uma resposta bem forte a esse pedido do pai. Ele vai, ele cura o menino, expulsa, não é, aqueles irmãozinhos que estavam atormentando o menino, não é? E aí os discípulos vão até ele e falam: mestre, por que a gente não conseguiu curar o menino, não é? E aí vem a resposta de Jesus, não é? É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda, gente, é uma bolinha menor que uma miçanga, dependendo da miçanga que a gente pegar como referência. Porque se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Antes ele fala, né, ó raça incrédula e depravada, e é importante a gente entender as palavras, porque depravado tem o sentido de corrompido, de prejudicado, não necessariamente num sentido, né, mais negativo do que isso, moralmente falando. Então, o que será, não é, que Jesus está querendo dizer
quando ele fala, né? Se tivesseis fé do tamanho do grão de mostarda, o que ele está dizendo? Que se a nossa confiança, e aí a beleza desse capítulo, na minha humilde, pequena opinião, porque ele vai falar da confiança na nossa capacidade e a confiança no Pai. A confiança, não é? Que é baseada numa convicção e não simplesmente uma crença que falaram que é, o bispo disse que é, o Cisenando falou que é, enfim, né? Não. A minha fé, ela é baseada em conhecimento. Por isso a doutrina espírita propõe sempre que a gente estude, para que nós possamos, inclusive, diante das dificuldades, não ver a nossa fé aí pelo ralo. Porque a gente, com o conhecimento trazido pelos espíritos, a gente vai entendendo o porquê do sofrimento, o porquê das dificuldades. E isso ajuda a gente diante desse, né, nesses momentos de dor e sofrimento, a falar, olha, tá difícil, mas eu imagino por quê, né? Na verdade, nós sabemos, a gente pode não saber o que causou aquele momento, mas a gente sabe qual que é a causa de toda a dor. A causa de toda a dor é uma consequência de um aprendizado que nós não fizemos anteriormente. Então a gente passa por aquela situação com o objetivo de aprender. Então, as montanhas aqui, quando Jesus diz, né, que se os discípulos tivessem tido fé, eles poderiam dizer uma mão, né, e isso serve para nós todos, ele está dizendo isso para nós todos, que a gente seria capaz só de dizer para a montanha, vai daqui para lá e abriria. É importante a gente lembrar que Jesus sempre falou por uma linguagem, através de uma linguagem figurada, simbólica. E as montanhas são essas dificuldades que nós vamos enfrentando no nosso cotidiano e que realmente a fé nos ajuda a tirar da frente. Então, por exemplo, né, dificuldades como resistências. Eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, imagina. Isso é falta de confiança em nós mesmos e no próprio Pai, que se nos colocou naquela situação é porque ele sabia que a gente podia de alguma forma superar aquilo, nos fortalecendo, porque, gente, força moral é igual força muscular. Quanto mais a gente usa um músculo, mais forte ele fica. Experiência de vida é igual. Quanto mais a gente se propõe a aprender e a não... olha, eu não estou sabendo como lidar, mas eu vou ler sobre o assunto, eu vou pedir um conselho para uma pessoa mais experiente, eu vou lá no centro fazer uma orientação, eu vou ler um evangelho. Percebe? A gente está com isso exercitando a nossa capacidade de resolução. E quando a gente menos espera, tem uma ideia. Vou tentar por aqui. Pode ser que eu nem consiga numa primeira vez, mas já muda o ânimo. Eu já não me sinto derrotado antes de tentar. Uma outra montanha muito comum é a má vontade. Pra quê? Dá tanto trabalho. E aí eu sinto informar, gente. Viver dá trabalho. Não tem jeito. Para nós que estamos nesse planeta, que ainda está saindo da fase de provas e expiações, viver dá trabalho. Cuidar do corpo, da alimentação, cuidar das nossas ideias, dá trabalho, claro, não é? Mas é aí que a gente vê a importância da fé como sinônimo de confiança. Tá difícil, mas eu vou pedir ajuda. Eu vou mentalizar o meu mentor aqui do meu ladinho, assim, me dando força. O que será que a vida está querendo me ensinar com isso? Então, é diferente quando a gente vai entendendo que Deus é amor, como nos diz João Evangelista, né? É diferente quando a gente entende isso, passar por dificuldades, porque se Deus é amor, Ele não quer que eu sofra. Mas se o sofrimento está acontecendo, e a gente chama muitas vezes o sofrimento de provas, não é? Para que serve uma prova na escola? A mesma palavrinha. Para ver o que a gente sabe. Nós é que transformamos a prova num horror e quase arrancamos os cabelos, quando na verdade o único objetivo
próprio aluno aquilo que ele aprendeu e o que ele não aprendeu. E se ele vai mal na prova, sinal que ele não aprendeu, ele corre o risco de ter que repetir de ano. No mínimo, ele vai ter que estudar de novo. Com a fé não é diferente. Quanto mais a gente conhece a misericórdia divina, quanto mais a gente conhece as leis divinas, quanto mais a gente vai entendendo o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, mais a gente vai vendo que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica. Os problemas são vários, né? Eu citei 2, mas os nossos preconceitos, de a gente achar fulano não tem jeito, tal situação não tem jeito, são um conceito pré-concebido. Como que eu sei que não tem jeito? Deus dá chance pra gente. Olha, se Deus cansasse, pessoal, nós já éramos pó. Não é? Fala a verdade. A gente tem 399 milhões de chances. Reencarne. Ai, uma hora aprende. Como que a gente pode dizer que as pessoas não têm jeito, que a situação não tem jeito? Não é? E podia ficar aqui falando das nossas montanhas. Mas o mais importante é que a gente possa, não é, desenvolver essa fé robusta. Até porque, né, e líamos hoje lá na nossa leitura preparatória dos trabalhos, né, fazíamos uma reflexão sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, porque isso é uma outra coisa maravilhosa da fé enquanto confiança nesse Pai. Eu vou conseguir, se não der agora eu vou tentar de novo. Se não der é porque eu preciso aprender alguma coisa, eu não me entrego. A fé que realmente entende, baseada na razão, uma fé racio. O que é uma fé raciocinada, gente? Que a gente fala tanto, às vezes fala e nem para pensar. É uma fé que é baseada em ideias, em fatos, em lógica. O grande problema de uma fé não baseada em lógica, na razão, é que ela corre o risco de gerar misticismo, de gerar fanatismo, porque a gente não para daí para pensar, será que aqui é o melhor caminho? Será que Deus faria isso? Uns escolhidos, outros não? Que Deus é esse? Um Deus tão humano, né? Que a gente faz isso. Isso aqui presta, isso aqui não presta. A gente é doidinho para separar. Não é? Então, a proposta é, como é que a gente tem trazido isso tudo que a gente lê nos livros, que a gente ouve sobre o Evangelho, como que a gente tem trazido isso para o nosso cotidiano, para que a nossa vida também se encha de esperança? Não é fácil viver nesse planeta, mas não tem que ser terrivelmente difícil também. Porque, inclusive, a fé robusta, baseada realmente na lógica, no entendimento de como as coisas funcionam, ela vai nos acalmando, vai nos ajudando, inclusive, a entender a importância do que é bom, do que é tranquilo, do que é pacífico, e com isso ela vai gerando a sua segunda filha, que é a caridade, que a gente passa a entender, não é? Que aqui a gente não está sozinho, que a gente tem auxílio, então por que eu não vou auxiliar? Claro, cada um dentro das suas possibilidades, não é? Cada um dentro do seu contexto, mas nenhum de nós aqui é incapaz de auxiliar de algum jeito, com uma palavra, com um acolhimento, com uma comidinha que eu levo às vezes para minha vizinha que está lá sozinha. Na época da pandemia, isso me fez lembrar na época da pandemia, quantos vizinhos, né, às vezes ajudavam outros que ou não podiam sair por uma fragilidade maior, ou que estavam muito assustados, né, os mais jovens. A gente viu um movimento muito bonito de solidariedade. Vocês imaginem essas pessoas, se elas não confiassem que elas iam conseguir ir para o supermercado, para a feira e se proteger para poder ajudar, elas não iriam ajudar. Então, é dessa fé robusta que Kardec e os espíritos nos falam, não é? Mas dessa fé que é proveitosa porque ela é ativa,
ela gera consequências, não é? Essa consequência de a gente ir se desenvolvendo cada vez mais por meio do conhecimento, e o nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher livremente. Deus nunca nos impede de nada, mas nós vamos fazendo escolhas cada vez mais tranquilas, mais acertadas, mais generosas. E aí, gente, qual que é a consequência? A lei de ação e reação, até a ciência mais materialista concorda que existe, né? Lei de causa e efeito ou ação e reação. Somos nós os primeiros a colher os bons resultados, desde já, porque simpatia gera simpatia, generosidade gera generosidade. Mas você não tem noção, as pessoas você cumprimenta, nem olha na sua cara. Mas o problema é de quem? De quem fala bom dia e não recebe resposta, ou de quem não responde? Quem que tá com problema? Quem é gentil ou quem é mal educado, mal-humorado? É claro que não é de quem é gentil. A gente não sabe pelo que aquela pessoa está passando. E cada um, né, gente, vamos combinar, tem o direito de fazer o que bem entender. Porém, as consequências também. Então, é fundamental que a gente comece a pensar, e nesse sentido, Kardec coloca também nesse capítulo uma parábola muito, também eu acho assim, muito forte, muito vibrante, que é a parábola da figueira seca. Jesus estava saindo de Betânia, sentiu fome, no caminho viu que tinha uma figueira e ele vai até a figueira. E quando ele chega lá, ela bonita, cheia de folhas, não tinha um figo. E ele então, de novo, Jesus era uma figura enérgica, forte, não é? E ele diz para a figueira que ninguém coma de ti fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, eles passam de novo ali por perto da figueira, e os discípulos veem que ela estava seca, esturricada, como diria minha mãe, não é? E aí Jesus fala, não é? Tende fé em Deus, eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, de novo, tira-te daqui e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. O que uma coisa tem a ver com a outra? A parábola da figueira seca nos fala exatamente de todos nós que em muitos momentos poderíamos gerar coisas boas e não geramos. Ou por negligência, ou por preguiça, ou por desconsideração. E nós vamos, e aí assim, né, gerando para nós, também como consequência, coisas do mesmo tipo. Então, é como se Jesus dissesse, cada vez que eu me digo um cristão, cada vez que eu me digo um espírita, que eu realmente acredito que a vida continua, que isso aqui é uma escola onde eu estou tendo a oportunidade de ampliar a minha forma de ver as coisas, eu estou me comprometendo também com não só confiar e ficar, não, vai dar tudo certo. Eu estou me comprometendo a fazer por mim, mas também considerando os demais, porque esta é a grande proposta cristã. Não é? Que nós não nos esqueçamos de que assim como os outros precisam de nós, nós também em algum momento vamos precisar de alguém. E é por isso então que a fé, né, um dos espíritos na parte do capítulo que é a instrução dos espíritos, ele vai falar da fé ativa. Se nós confiamos na proposta de Jesus, nós sabemos que tudo gera uma consequência. Então, que nós construamos essa consequência positiva para nós mesmos. Conhecendo, ampliando nossa forma de ver a vida por meio da proposta, tanto dele quanto dos espíritos. Não é? E que a gente possa também, não é, ser uma referência. Porque
que cada vez que nós colocamos a nossa fé em ação, essa fé que é confiança, inclusive nós podemos gerar fenômenos que são ditos miraculosos, como fenômenos de cura, que na verdade não são milagres nesse sentido vulgar do termo, né? Nossa, isso era impossível de acontecer. Não. Para vocês verem a importância da gente confiar não só nas nossas capacidades, mas que somos realmente filhos do amor, como diz João, né? Se Deus é amor, somos filhos do amor. Cada vez que a gente se liga a isso e que a gente confia, a gente consegue, inclusive, mobilizar o fluido cósmico universal, de onde é gerada toda a matéria no universo e que nós estamos mergulhados nele. E quando a gente consegue, né, orar com fé, agir confiando de que vai ser possível, a gente acaba mobilizando muitas coisas e deixamos de ser figueiras secas para sermos figueiras que frutificam. Até mesmo curas, autocuras, curas de outros, né? Através da aplicação do magnetismo, mas junto com esta confiança nesse amor que nos gerou e que está o tempo todo nos envolvendo, nos atendendo de todas as formas. Então, meus queridos, eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Vamos encerrando por aqui a nossa reflexão, nos preparando para receber a mensagem do Mentor da Noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, queridas irmãs e irmãos de Jesus. Que a paz se faça com todos. Que possamos tirar o máximo proveito da mensagem da noite, muito bem explicada, acerca da fé, acerca de que cada um de nós pode contribuir para o aumento e para a produtividade da fé. O mestre deixou vários exemplos acerca da fé, acerca daquilo que é possível fazer quando se tem fé. Afastar espíritos inferiores, espíritos imperfeitos. Todos somos criados simples e ignorantes. E esses irmãos, muitas vezes, estão começando seu processo evolutivo. Não caminharam suficientemente para conquistar o amor. Não tiveram, muitas vezes, a oportunidade de conhecerem o amor, de receberem o amor. E Jesus veio ensinar a todos, veio envolver a todos, demonstrando que o amor é o caminho que nos leva, que nos aproxima a Deus. Esse amor universal que todos nós trazemos instintivamente guardado, gravados em nosso íntimo. A mensagem de Jesus veio relembrar, veio ensinar como proceder para com o próximo. Com caridade, com humildade, com o desejo sincero de auxiliar a quem tanto necessita. Auxiliar através do pão, do agasalho, dos recursos que muitas vezes estão relegados ao abandono. Mas podemos auxiliar também através da nossa prece, orando por quem se encontra em dificuldades maiores, levar uma palavra de alento, esclarecer acerca dos ensinamentos de Jesus tão claramente
pelos Espíritos na codificação codificada por Kardec. E Kardec chama a nossa atenção também, aproveitando para falar sobre a mediunidade. A mediunidade existe desde todos os tempos. E todos aqueles que se encontravam sob a denominação de endemoniados nada mais eram do que médiuns, sendo subjugados por espíritos imperfeitos. Não entremos no mérito dos motivos da subjugação. A doutrina espírita é rica em nos esclarecer acerca disso tudo. Daí a necessidade do nosso estudo, do aprendizado que a nossa irmã nos indicou. Jesus dizia: buscai a verdade e a verdade nos libertará. Sem fanatismo, sem preconceitos, através do entendimento, através da razão, do raciocínio, fazendo comparações, e não apenas acreditando cegamente em algo que foi dito. É necessário pesquisar. É necessário gastarmos um pouco de tempo nesse nosso processo de educação espiritual. Conhecermos a vida, conhecermos a espiritualidade, conhecermos como funcionam as leis universais, como funcionam as leis universais. E assim estamos nos qualificando, queridos irmãos, a colocar a nossa fé de uma maneira produtiva. Kardec nos fala, com relação a essa parábola, sobre os médiuns que, tendo ciência da sua condição intermediária entre os dois planos, e não trabalham esse talento que foi otorgado pelo Pai para seu crescimento, não o utilizam adequadamente, que não buscam estudar, aprender, auxiliar, são como as figueiras secas, estéreis que nada produzem, e estão deixando de aproveitar uma oportunidade valiosa que a misericórdia do alto concedeu a esses irmãos. Oremos para que eles possam atingir o grau de entendimento necessário a voltarem a produzir. Que a misericórdia do alto se compadeça de todos aqueles que se transviaram. E que as nossas preces, as nossas sugestões espirituais possam alcançar as suas mentes, muitas vezes dormentes, anestesiadas, displicentes com relação a esse lindo caminho a ser seguido. Caminho de amor, de luz, de fraternidade, que lhes granjeará paz e segurança durante a sua escalada evolutiva. Por ora, fiquemos com as nossas reflexões, buscando fortalecer a nossa fé, mãe de todas as virtudes, fé que nos aproxima de Deus, fé que nos traz a paz nos momentos de desespero, fé de que tudo é transitório e principalmente que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que Jesus abençoe todos nós, nos envolva com seu amor, seu carinho, possa
possamos estreitar esses laços de amor com Cristo, estender esse amor a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Que assim seja, com as bênçãos e a graça de Deus. Muito obrigada, nosso querido irmão espiritual, pela mensagem, pelos ensinamentos. Essa casa está sempre aberta à sua presença. Nesse clima de tranquilidade, de reflexão, de amorosidade, vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Em especial, Mestre amado, auxilia-nos a ampliarmos a nossa confiança na sua bondade, no seu Evangelho de luz e nas nossas próprias capacidades de compreender. Auxilia-nos, Mestre amado, a irmos pouco a pouco nos transformando em referências de harmonia, de paz, de tranquilidade, por meio da nossa confiança cada vez mais ampla na misericórdia e na providência do Pai. Pedimos, enfim, por todos os nossos irmãos, em especial por todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento físico, mental, espiritual. Pedimos pela paz neste planeta. Pedimos, Mestre amado, que nos ajude a extinguirmos a fome, as injustiças. Mas, acima de tudo, Mestre amado, nos auxilia a acendermos dentro de nós esta fé imorredora, ampla, e que gera os frutos de que tanto necessitamos, frutos de paz, harmonia e saúde integral. Pedimos também que as águas sejam fluidificadas e que todos possamos ir absorvendo as energias benfazejas que estão sendo direcionadas a todos nós. E que elas vão se esparramando cada vez mais amplamente até envolver todo o nosso planeta numa aura de harmonia, equilíbrio e paz. E assim, imensamente agradecidos pela oportunidade dos aprendizados, da reflexão, do serviço, nós vamos humildemente pedindo licença para encerrarmos esta parte das tarefas da noite de hoje. Muito obrigada, Mestre amado, se conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.